vou aproveitar e falar um pouquinho, né? Eu sou o Rodrigo Brasil, sou professor aqui no 350, vou aproveitar e falar um pouco que a gente está escrevendo um livro, assim, escreveu, né? Assim, de como que a gente pensa a astrologia, como é que a gente dá a astrologia. O livro tem, na verdade, muito a ver com o formato com o qual a gente ensina, né? Serve em grande parte também, possivelmente, para os alunos acompanharem, não precisarem ter que anotar absolutamente tudo, que é o que normalmente acontece com as turmas, o que gera um nível muito, muito grande de anotação, porque é muita matéria. Mas eu vou falar principalmente sobre um dos formatos de interpretação que a gente adotou, que é um formato hermenêutico, né? O que é isso? A palavra é complicada, é uma palavra oriunda ali um pouco da filosofia, né? Da mitologia grega também, né? De Hermes, mas é que a concepção de que para entender um signo realmente é necessário você entender em que contexto ele foi criado. Então é muito difícil para a gente compreender com clareza a totalidade de um signo se a gente não entende por que aqueles princípios, né, aquelas condutas, aqueles comportamentos que foram encontrados dentro, né, das pessoas, das personalidades, foram simbolizados daquele formato. Né? Por que se escolheu esse símbolo para representar aquilo é um dos pontos. E o porquê se escolheu, na nossa interpretação, depende bastante da hermenêutica, que é você se colocar, não interpretar como a gente vê, por exemplo, aquele animal hoje, entendeu? A nossa percepção deles. Mas especificamente como aquele povo que criou a astrologia, desenvolveu aqueles símbolos, interpretavam esses animais. Muita gente fala assim, você tem que entender de mitologia grega para entender de astrologia. Assim, sim, ajuda bastante. Mas a mitologia não foi criada pelos gregos, ela é bem anterior. Os gregos adaptaram alguns dos deuses deles à mitologia grega. E em outros símbolos eles acharam que era melhor nem mexer e acabaram não mexendo, entendeu? E tem que pensar o porquê disso também, que é bem legal. Né, o que os gregos acrescentaram, que é muito legal, e aí vale, né, uma interpretação também hermenêutica de entendimento, são a perspectiva dos 4 elementos, que não eram presentes anteriormente. Os gregos já trabalhavam com os filósofos deles há muito tempo essa perspectiva do simbolismo e da dinâmica dos 4 elementos como 4 formas essenciais do ser, né? Simplificando assim, não é exatamente o que eles falariam. Mas, por exemplo, para você entender o que é o Capricórnio, né, o que eu quero dizer com isso, você tem que entender o que representa o bode, né, ou a cabra, para um sumério, né, para a população, para a inteligência de um sumério, para a percepção de mundo de um sumério naquele momento. Né? E um dos exemplos que a gente dá muito é exatamente o Capricórnio, que eu falo assim, o Capricórnio é a cabra, né, Capricórnio, né, tem um rabo de peixe, mas parte daí. Né? Qual é o entendimento? O que é importante nessa percepção? É que você cria cabra numa situação muito específica. Você cria cabra quando o seu terreno é muito ruim, entendeu? Quando o que você tem para oferecer é muito ruim. Quando você tem muita montanha, é muito íngreme, é muito seco, tem muita pedra, tem pouca vegetação, quer dizer, praticamente parece que nada vai sobreviver ali. E esse é o momento que você, na verdade, vai criar cabra. Por quê? Porque a cabra não só é um animal absolutamente resistente e vai sobreviver a qualquer um desses desafios com muita facilidade, basicamente, como ela vai te dar muito resultado, sabe? Você entrega o mínimo para ela, né? Um terreno muito pobre, né? E muito difícil, e ela te entrega o máximo, ela te entrega leite, carne, etc, né? Dependendo de como é que você for interpretar isso. E isso tem muito a ver com os valores do Capricórnio, sabe? Isso tem muito, muito a ver com os valores do Capricórnio. Então é muito interessante e é muito positivo, a gente ganha muito se a gente consegue retornar e compreender com um pouco mais de clareza alguns desses processos, né? É parte do que a gente defende, simplificando assim, né, nesse ponto, que é um pouco da interpretação hermenêutica. É bem mais do que isso, esse é um dos pontos que a gente trabalha, né? Eu vou tentar falar depois um pouco mais sobre outros pontos também.